Vamos ler em Lucas, capítulo 18. Versículo 9. Lucas, capítulo 18, e versículo 9. Vamos ler aqui essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele falou aqui de dois homens, mas esses dois homens servem como dois exemplos das pessoas. Um foi salvo, o outro não foi. Lucas 18, versículo 9. E disse o Senhor Jesus também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vamos ler no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 29. Quero ler esses dois versículos aqui, para mostrar como lá no tabernáculo, lá no templo, todos os dias havia um sacrifício pelo pecado, lá no altar do sacrifício. Aquele publicano, provavelmente, ele olhou para aquele altar e viu, quem sabe, ali o sangue derramado ao lado daquele altar e o cordeiro morto em cima do altar. Êxodo 29 e versículo 39. Versículo 38. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de um ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Versículo 42. Este será o holocausto, o sacrifício contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Interessante. Onde Deus se encontrava com as pessoas, ali naquele altar, naquele sacrifício, daqueles cordeiros sobre o altar. Vamos ler agora em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente
pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação. Essa palavra propiciação quer dizer o sacrifício que satisfez a Deus. Versículo 25, ao qual o Senhor Jesus Cristo, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão, pelo perdão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E por fim, na primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, e versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Capítulo 2 e versículo 2 também. E Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Note essa frase aqui. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a propiciação, Ele é aquele sacrifício agradável que satisfez a Deus quanto ao assunto do pecado. O apóstolo João diz aqui, os nossos pecados, e não somente os nossos, mas também os pecados de todo o mundo. Sabe o que quer dizer isso, prezado amigo? Que na morte de Cristo tem a provisão que você precisa para o seu perdão, a sua salvação. E somente em Cristo, somente no sacrifício dele, no precioso sangue dele, é que você e eu e qualquer pecador pode ter o perdão dos pecados, a salvação da sua alma. Nós lemos aqui hoje essas palavras do Senhor Jesus Cristo em Lucas 18. Ele falou ali sobre dois homens, e esses dois homens servem como exemplos. O primeiro é triste, o fariseu, esse homem tão religioso, ele ilustra para nós muitos e muitos, a grande maioria que são como ele, aqueles que não se salvam, aqueles que confiam em si mesmos, acreditando que são justos. Você ouviu ali a oração do fariseu? Se levantando, orando a Deus. Ó Deus, te dou graças porque eu não sou como os demais homens. A Bíblia diz que não há diferença, que todos pecaram, todos são injustos, pecadores. Ele diz, não, eu não sou como os outros, eu sou melhor do que os outros. Eu não sou, ele diz, os outros são roubadores, injustos, adúlteros, eu não sou como eles, nem ainda como esse publicano. Ele notou que entrou esse homem lá no templo. Esse publicano não era acostumado a ir no templo, mas nesse dia ele foi.
um pecador despertado, arrependido, buscando a misericórdia de Deus, buscando o perdão de Deus para os seus pecados, o fariseu disse: eu não sou como esse. E não era mesmo. Nesse ponto, ele era totalmente diferente do publicano. O publicano se humilhou, se arrependeu, temia a Deus, buscou a misericórdia de Deus. O fariseu não sabia nada sobre isso, nem queria saber. Eu não preciso disso, eu sou um homem muito bom, eu já tenho tudo, sou bem religioso. Ele falou depois do dízimo que ele pagava, os jejuns que ele fazia 2 vezes por semana. Um homem cheio de si e um homem cheio de nada, vazio, um coitado. Vem o Senhor Jesus Cristo, chamou eles mais adiante de fariseus cegos, fariseus hipócritas, fingidos, só com aparência religiosa por fora e vazios por dentro. Nada com Deus, nada de arrependimento, nada de se humilhar, nada de confiar em Cristo. Os fariseus foram os maiores inimigos do Senhor Jesus Cristo. Perseguiram Ele, se uniram contra Ele e, enfim, estavam com aqueles que o mataram. Oh, meu amigo, esse fariseu aqui ilustra para nós tanta gente que não se salva, tanta gente que não quer ver o seu pecado, o seu perigo, a sua necessidade de arrependimento, a sua necessidade de misericórdia, a sua necessidade de Cristo e da sua morte sobre a cruz para o seu perdão e salvação. Mas lemos aqui de um outro homem. Ele ilustra aqueles poucos que a Bíblia fala. São poucos os que se salvam. São poucos. O publicano, esse pecador também. Todos são pecadores. O fariseu era um pecador. O publicano também. Mas esse publicano nós vemos uma atitude diferente nesse homem. No seu coração, ele se chega, ele se volta para Deus, ele se humilha, ele reconhece que não tem nada em si mesmo para nisso confiar. E ele, nós vemos, nem queria levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A versão atualizada da Bíblia diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Mesma palavra que nós lemos em Romanos 3. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a propiciação. Ali em 1 João também, a propiciação pelos nossos pecados. Eu sei que essa palavra não é quase nada conhecida, talvez de muitos aqui que não costumam ler a Bíblia. Propiciação, o que é isso? Mas, meu amigo, é a palavra que descreve o sacrifício pelo pecado, o sacrifício aceitável que satisfez a Deus, que agradou a Deus, o sacrifício onde a questão do pecado foi tratada e foi resolvida. Qual será esse sacrifício? Só tem um: o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. A morte do Cordeiro de Deus por nossos pecados, o derramamento do sangue precioso do Salvador lá na cruz. Meu amigo, o Senhor Jesus Cristo
Ele, a morte dele, o sangue dele derramado, a sua vida dada, ele é a propiciação pelos nossos pecados, pelos meus, pelos seus. Será que você vai aproveitar? Será que você vai ter a atitude como o publicano, de reconhecer-se um pecador perdido em perigo de perecer? Sabe por quê, meu amigo? Você precisa reconhecer isso, porque isso é simplesmente a verdade. A verdade sobre cada pessoa. Cada ser humano é um pecador em perigo de perecer em seus pecados. O publicano, nós lemos dele, como ele se humilhou. Acredito, quem sabe, que ele olhou para o altar lá no templo, naquela hora da oração. Quem sabe ele viu ali o sangue derramado ao lado do altar. Quem sabe ele viu o cordeiro morto queimando em cima do fogo do altar. O publicano podia ver, aí tem uma provisão da misericórdia de Deus por um pecador como eu. Ele não veio querendo trazer alguma coisa para Deus. Oh Deus, eu sou um homem bom, tenho meus defeitos, mas eu tenho meu lado bom. Que lado bom nada. Ele veio de mãos vazias. Ele veio reconhecendo, confessando perante Deus o seu pecado. Ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou pecador. Quem é que pede misericórdia? É quem é culpado. É quem sabe que é culpado. É quem sabe que está debaixo do perigo. Esse publicano sabia: eu sou culpado perante Deus. Deus tem todo o direito de lançar o seu juízo sobre mim. Qual juízo? Eu morrer em meus pecados e Deus me lançar no inferno. É isso que eu mereço por causa dos meus pecados. Então ele se humilha, ele suplica, ele pede a Deus misericórdia. Ele não diz: oh Deus, o Senhor é obrigado a me perdoar, o Senhor é obrigado a me salvar, o Senhor é obrigado a me dar um lugar no céu. Obrigado nada, meu amigo. O pecador não merece nada de Deus, não tem direito de exigir coisa nenhuma de Deus. O pecador está culpado, condenado, debaixo da ira de Deus. É isso que o pecador merece, o juízo de Deus. Mas esse pecador se humilhou, se arrependeu e clamou por misericórdia. Era algo que vinha de um coração quebrantado e contrito. Não era uma oraçãozinha decorada que ele repetia que nem um papagaio a vida toda. Não, meu amigo, não. Deus viu do coração sincero desse pecador. Ele viu ali um coração arrependido, quebrantado, contrito. Um homem que mudou a sua atitude com os seus próprios pecados. E o Senhor Jesus Cristo disse: digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, perdoado de todo o seu pecado, livre de toda a sua culpa, declarado justo perante Deus, em paz com Deus. Até ali ele andava em aflição, ele tinha um peso na sua vida, na sua alma. O meu pecado, eu estou em perigo, eu
não estou de bem com Deus, eu vou sofrer as consequências do meu pecado. Mas a partir desse momento, ele foi justificado. Deus perdoou esse pecador, livrou ele de toda a sua culpa, e ele foi para a sua casa, em paz com Deus. A Bíblia diz: sendo justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos paz com Deus pelos mandamentos da lei, não temos paz com Deus pelo pagamento de dízimo ou qualquer outro tipo de pagamento com qualquer título religioso. Não temos paz com Deus pelo batismo, não temos paz com Deus pela igreja, pela religião, pelas boas obras, não! O pecador só pode ter paz com Deus pela morte de Cristo sobre a cruz, pela fé nele, por aceitar ele, a morte dele, para o perdão dos seus pecados. Como eu disse, lá no altar do templo havia um sacrifício todos os dias. Maravilha, meu amigo, a provisão divina. Cada pecador, qualquer pecador que entrasse ali, podia ver naquele altar, ali tem um sacrifício pelo pecado. E o publicano atentou, eu acredito, olhou para aquele altar, olhou para aquele cordeirinho morto, aquele sangue derramado. Meu amigo, isso ilustra para nós o momento da salvação de um pecador. Para onde que o pecador vai olhar? Pela fé, de coração, de toda a sua alma. Que momento quando um pobre pecador, ele se volta para a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. E de repente tudo fica simples e claro. Por quem o Filho de Deus, que não tinha pecado, morreu naquela cruz? Ele morreu por mim. Ele morreu pelos meus pecados. Eu posso confiar nele, aceitar o que ele fez em meu favor. Eu posso descansar aí, totalmente. É isso mesmo, meu amigo. Nós lemos aqui em Romanos que o Senhor Jesus Cristo é a propiciação. Deus propôs em Cristo, na morte dele. Nós lemos, ele é, deixa eu ler o versículo novamente. E nós lemos ali de Deus sendo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus propôs o Senhor Jesus Cristo para propiciação, sacrifício pelo nosso pecado, pela fé no seu sangue, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo em perdoar, meu amigo, uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode acusar, ninguém pode levantar qualquer acusação. Alguém poderia dizer: mas como que Deus perdoou aquele pecador cheio de pecado, livrou ele do inferno e agora vai levar ele para o céu? E todos os pecados dessa pessoa, por quem o Senhor Jesus Cristo morreu? Por todos os pecados daquela pessoa. Meu amigo, Deus é justo e Ele é justificador. É Ele que dá o perdão a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Lemos em outra parte da Bíblia que Deus nos perdoa em Cristo. Meu amigo, sem Cristo, sem a morte de Cristo, sem o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo,
não há perdão. Nós ouvimos uma noite aqui a leitura em Hebreus 9. Sem derramamento de sangue não há perdão. Não há. Mas o Salvador morreu, derramou o seu sangue precioso lá na cruz. Nós lemos aqui: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu amigo, em terminar eu pergunto: você aqui é parecido com qual desses dois homens? O fariseu? Você está confiando em si mesmo? Você está se achando uma pessoa boa? Você acha que não precisa de nada? Está bem assim como está? O fariseu pensava assim. O fariseu foi para o inferno com toda a religiosidade dele, com todas as obras e aparência religiosa dele. Ele não se salvou. Ou será que tem alguém aqui com aquela atitude do publicano? Oh, que bom seria se nessa reunião alguém entrou aqui hoje com um sincero desejo, buscando a salvação. Não entrou aqui só para ouvir mais uma reunião, uma pregação. Alguém que veio buscando a salvação da sua alma. Meu amigo, que você seja como o publicano. Olhe para o Salvador, a morte dele na cruz, o sangue dele derramado. Tudo que você precisa está em Cristo. E você confiando no Salvador, você não precisa de mais nada e de mais ninguém. Porque Cristo salva e salva perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Bem diz a Bíblia: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Deus é justo e justificador. Ele dá o perdão. Para quem? Para todo aquele que crê no seu Filho, no Senhor Jesus Cristo. Aproveite essa noite, meu amigo. Essa grande salvação está disponível ao seu alcance. Depende da sua atitude para com Cristo. Receba o Salvador hoje. Confie nele, meu amigo. Descanse pela fé em Cristo. E comece a desfrutar desde hoje mesmo essa doce e bendita salvação. Que assim seja. Vamos orar.